Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, né? Que maravilha estarmos aqui presentes. Aleluia. Mais uma tarde maravilhosa. Obrigado aos irmãos aqui também, presentes aqui no altar, aos irmãos que estão aí na nave da igreja. Obrigado pela presença de vocês. Aleluia. Irmãos, nós estamos já para finalizar essa lição, né? Estamos na lição de número 12, vai até o número 13, então já estamos bem no finalzinho, a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, sem mais delongas, vamos adentrar já a nossa aula, e tem por título, né? Como já foi dito, bendita esperança, né? Deixa eu abrir aqui a minha está no celular aqui, na minha revista, né? A bendita esperança, a marca do cristão. Nós temos como texto áureo, está lá em Tito 2,13, e nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós já começamos muito bem, somente de conhecermos o texto áureo, né? Bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da nossa querida Bíblia, da Palavra Sagrada do Senhor, existem cerca de 110 referências à palavra esperança. Falo cerca porque pode ser que haja um pouco mais ou um pouco menos. Cerca de 56 no Antigo Testamento e 54 no Novo Testamento. Ela no latim significa a palavra estes, confiança em algo positivo. Em hebraico, tikvah. Não sei se a pronúncia está correta, mas o pastor que estuda o hebraico ele pode me corrigir. Mas ela é uma palavra, um substantivo feminino. O que ela quer dizer? Ela expressa um desejo acompanhado de alguma expectativa, o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. A esperança pode ser baseada em uma utopia, um sonho, alguma coisa que não é palpável, ou fundamentada, uma coisa alicerçada em algo palpável, assim como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo número 1, que diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, nós temos a nossa fé muito bem fundamentada. É algo que é palpável, que nós podemos alcançar. Glória a Deus por isso. A verdade prática, ela diz que a esperança cristã, ela é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. O próprio Senhor disse, em certo momento, que nós teríamos o quê? Uma vida de mar de rosas, não é isso que ele falou? Não, né? Nós teríamos o quê? Tribulações, provações, mas nós estamos, como eu falei, alicerçados e ancorados na fé, e Cristo um dia há de voltar e levar o quê? A sua igreja, nós que estamos aqui, pela graça de Deus. E ali vamos adentrar agora na nossa leitura bíblica em classe, que ela está em Romanos 8, de 18 a 25. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos
em um segundo e assim por diante. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Nós não vemos, por isso, com paciência esperamos a vinda do nosso Senhor. É onde está fundamentado tudo. Tudo advém de Cristo. A palavra diz que por Ele todas as coisas foram feitas e por meio dele tudo subsiste. E toda a glória, toda a honra seja dado ao nosso Senhor. Aí nós vamos adentrar aqui já na parte da introdução. A palavra-chave para esta lição de número 12, a palavra é esperança. Alguns dizem que a esperança é a última que morre, é um ditado popular, né? Eu até estava pensando em alguns xistos, piadas, algumas coisas para descontrair um pouco, né? Como os irmãos, a maioria aqui é casado, né? E acho que ninguém tem aqui por sogra alguém que tenha esse nome, né? Vão ficar tristes, né? Ninguém tem aqui a sogra por nome de Esperança, né? A minha começa com E, mas é Elza. É uma bênção. Espero que ela viva muitos e muitos anos. Só para descontrair, né? Tá todo mundo sisudo, né? Todo mundo com cara fechado. Vamos fazer uma piadinha. Coitado das sogras, né? Mas é como eu já falei para minha esposa e falei para minha sogra há um tempo atrás, quando tive a oportunidade. Eu sou muito grato a ela, né? Porque se não fosse por ela, eu não teria me amada, né? Não é isso? Devemos sempre estar gratos aos pais, né? De nossas esposas, dos esposos, porque se não fossem por eles, não teríamos a nossa alma gêmea ao nosso lado, né? Então, depois dessa declaração de amor, eu estou plagiando o presbítero, né? Toda vez ele faz uma declaração à esposa, também, minha esposa também merece. Então, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então a nossa jornada ela é para o céu. Aleluia. Então aqui diz na introdução, em 1 Pedro 1:3, a parte final do versículo diz que nos regenerou para uma viva esperança. E o final do versículo 21 também diz:
de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Então, a nossa fé, a nossa esperança estão firmadas nesses pontos. Aí eu vou explicar uma parte aqui da introdução. A palavra, mais uma vez, não se canse, a palavra esperança, ela tem o quê? Um sentido de sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, a fé. Expectativa, ou espera, ou aguardo de alguma coisa. A segunda das três virtudes teologais, ao lado da fé e do amor, ou caridade, através da graça de Deus. Ser cristão é celebrar a esperança. Damos a essa palavra um significado diferente daquele que a maioria das pessoas atribui. Ter esperança para o crente não é torcer para que algo aconteça, é ter certeza de que algo acontecerá e aguardar por isso. Nossa sociedade é marcada pelo quê? Pelo imediatismo e pelo materialismo. Portanto, é preciso relembrar o que esperamos. Só assim as tristezas e alegrias da vida presente serão colocadas na perspectiva correta. Alguns objetariam, mas isso não nos levaria à alienação, focarmos apenas no mundo vindouro? Pelo contrário, segundo escreveu C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: os cristãos que mais trabalharam por este mundo foram exatamente os que mais pensaram no outro mundo. Então, aqueles que mais trabalham pelo mundo, e nós estamos aqui, conforme foi dito pelo presbítero, na palavra de dízimos, ofertas, que nós devemos o quê? Ofertar e dizimar com alegria, conforme o vosso coração. É através disso, trabalhando pelo mundo. E nosso trabalho para o mundo é o quê? É levar a palavra, levar o evangelho, levar as boas novas de salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais trabalharmos por esse mundo, mais o mundo vindouro estamos pensando nele. Então não é alienação pensarmos por demasia ou somente no mundo vindouro, na promessa que é a vida eterna. Passando assim agora para o primeiro ponto, para onde aponta a esperança do cristão? E a primeira é a esperança cristã. Quem gostaria de ler, por gentileza, esse primeiro tópico? De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Aleluia, glória a Deus. Então, conforme foi lido e está escrito nas nossas revistas, podemos dizer que a esperança ela é a confiança no cumprimento, não de uma pequena, de uma grande expectativa, porque todos nós esperamos imensamente, com toda a força do nosso ser, dos nossos corações, essa grande esperança. Agora, explicando um pouco, ao contrário da palavra esperança na nossa língua, na língua portuguesa, a palavra do Novo Testamento não contém incerteza. Então, na nossa língua portuguesa, pode ser que deixe brecha alguma coisa que não seja definitiva.
mas na palavra que é usada no Novo Testamento, é algo que é certo, é fato, irá acontecer. Ela fala de algo que é certo, mas que ainda não se realizou. O destino final do cristão é compartilhar de toda a glória de Deus, conforme Romanos 8, 29 e 30, João 17, 22 e outras passagens também. E que essa esperança se realizará, porque o próprio Cristo nos assegura disso. Aleluia. Conforme 1 Timóteo 1:1. Sem as promessas claras e certas da palavra de Deus, o cristão não teria base para ter esperança. Então, nós podemos crer também porque está contida claramente a palavra de Deus. Não há dúvida, ela está escancarada. Podemos ver isso em Romanos 15, 4. Podemos também vê-la em Salmos 119, 81 e no 114, em Efésios. Eu destaquei aqui o Salmo, uma parte, 119, 114, onde diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra deposito toda a minha esperança. Não é parte nem um pouquinho, é toda a nossa esperança, ela é depositada na palavra de Deus. Lembre-se disso, não é parte, nem é um pouco, é toda a esperança está em Deus, em Cristo Jesus. Aí nós passamos para o 2 ali já, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Vem por gentileza, quer ler? A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. Glória a Deus. Então vejam quantas esperanças ou quantos tipos de esperança foram citados aqui. Esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, cumprimento da promessa, da justiça, do Evangelho, arrebatamento da igreja, da vocação, da vida eterna e, finalmente, aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui foi citado por final ali 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. O maior deles é o amor. Então a esperança, pela sua própria natureza, diz respeito ao futuro. Pois o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 8, e versículos 24 e 25 de Romanos: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Percebemos então que a esperança está intimamente ligada à confiança e à fé. Hebreus 11 novamente é citado aqui, 11:1. O mundo vive hoje uma escassez de esperança, justamente porque a esperança do mundo tem sido depositada em alicerces que não podem sustentar esta esperança de forma efetiva. Então nós temos hoje uma escassez, uma falta. É como se estivéssemos no deserto
em que não chove, e então nesse deserto haverá o que? Escassez de vida, de água, de vida no sentido geral, né? Plantas, animais, insetos, flores, né? Então isso é que o mundo vive hoje, e nós somos a ferramenta utilizadas por Deus para que nós possamos levar um pouco mais de esperança a esse mundo tão sedento, tão escasso, né, de esperança hoje em dia. Então cabe a cada um de nós aqui levar, né? Esse é o meu, digamos assim, o id, como disse Jesus, né? Ide, pregai, fazer discípulos, enfim, a nossa função hoje nesse mundo é trazer esperança. Amém? Glória a Deus. Aí nós passamos já para o terceira parte aqui do primeiro tópico, que é Deus, o autor da nossa esperança. Isso eu vou dar ali, eu mesmo vou ler. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15, 13. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testam. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós: a confiança na vida eterna com Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então esse é o motivo pelo qual nós ainda não sucumbimos, né? E a igreja continua sempre a crescer e a florescer. A esperança gloriosa e a confiança, nós teremos a vida eterna com Deus. Aí nós temos aqui, para explicar Deus como autor de nossa esperança, o seguinte: o sistema basilar da esperança do cristão, ela é constituído em 3 alicerces. O primeiro deles, Deus e seus atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis atributos de Deus são aqueles que apenas Deus tem, né? Onipresença, onisciência, onipotência. E os comunicáveis são aqueles que são passados, né? Nós temos amor, bondade, misericórdia, graça, paciência. O segundo é Jesus Cristo e sua obra consumada, né? A salvação e a santificação. E o terceiro pilar, o alicerce, é a palavra de Deus. Então nós precisamos lembrar quem Deus é, lembrar dos seus atributos. Precisamos também trazer à memória que, apesar das adversidades da vida, Ele é o grande eu sou e continua no controle de todas as coisas. De igual forma, ao olharmos para Jesus, trazendo à memória a sua obra consumada na cruz, somos fortalecidos e nossa esperança é avivada. Outra vez, diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz intensa, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, versículos 12 e 13. Jesus é a raiz de Jessé. Em sua vida, morte e ressurreição, podemos nos alegrar por meio de Cristo. Podemos nos alegrar
comi um ponto aqui, né? Podemos lá lembrar, ponto. Por meio de Cristo, fomos reconciliados com Deus, e como seus filhos, podemos confiar que nosso Pai irá suprir todas as nossas necessidades. A palavra de Deus é o terceiro alicerce, onde você pode fundamentar a sua esperança. Nela encontramos conforto e promessa que jamais passarão. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos firme a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. Então, Deus, o autor da nossa esperança, porque dentro desses três alicerces aqui nós podemos colocar toda a nossa fé, todo o nosso coração, nossa alma, enfim, como diz a própria lição, toda a nossa esperança está aqui. Já passando para o segundo, vamos ler aqui a sinopse do primeiro, né? A esperança cristã, que tem Deus como o seu autor, aponta para o porvir uma gloriosa realidade. Aleluia. Eita glória, né? Aleluia. O segundo aqui, o segundo ponto em que nós vamos entrar é a perspectiva escatológica da esperança cristã. No ponto 1 é: a Bíblia focaliza o futuro. Quem gostaria de ler, por gentileza? A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo, como fio condutor das Sagradas Escrituras. Amém. Então, nós podemos ver aqui que a menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus, né? Não afetou apenas aqui, né? A abrangência ela foi no cosmos, né? E também diz o quê? Que Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico, como era no princípio, né? Como tudo era antes da queda do homem, lá no nosso querido Éden, tudo era perfeito, né? Tudo equilibrado, tudo harmônico, tudo muito bem arrumado, né? Aí em Gênesis 3,15, como parte da maldição sobre a serpente, Deus introduz uma promessa de salvação para a humanidade. Através da inimizade entre a serpente e a sua semente, e a mulher e a sua semente, Deus determina um fim para o cativeiro do pecado recém-inaugurado. O texto de Gênesis 3,15 pode ser considerado a mais antiga promessa de Deus ao homem caído. Depois do pecado e antes de qualquer outra providência histórica, o Senhor Deus prometeu ao homem e à mulher que o seu resgate viria do seu descendente. Então nós sabemos o desenrolar da providência histórica de Deus e que aquela promessa se referia a Jesus Cristo. Por isso é chamada essa profecia de o proto-evangelho, por ser a primeira de todas as profecias sobre Jesus. Então podemos chamá-la de a mãe de todas as profecias messiânicas. No final da história deste mundo, Deus reunirá os cristãos no reino milenar, chamado em Efésios 1,10 de dispensação da plenitude dos tempos, que significa o final da história, também como está em Apocalipse 20, do 1 ao 6.
Depois disso, Deus reunirá todas as coisas com Ele mesmo na eternidade, e o novo céu e a nova terra serão criados. O novo universo será totalmente unificado sob Cristo. Glória a Deus. Dispensação da plenitude dos tempos. Está em Efésios 1:10. Tem aí Efésios 1:10? Se puder colocar aí na tela, por favor. Efésios 1:10. Eu vou ler aqui, né? Tinha deixado grifado aqui. Isto é, de fazer converger em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Contudo, todos os elementos que nós conhecemos e não conhecemos ainda, onde se convergir em direção a Cristo. Toda a vida, tudo que existe, tudo que já existiu e que existirá, convergirá na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos o segundo, que é: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Quem pode ler, por favor? A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Então você veja, né? Esperança do porvir traz consolo e alegria ao crente. E segundo a doutrina do estudo dos últimos tempos ou das últimas coisas, a palavra de Deus diz respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo. O que nos aguarda lá é glorioso, é incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que ainda serão reveladas em nós. Aí nós podemos o quê? Falar sobre isso lá em Romanos 15:4, novamente. Vamos estar aqui no próprio texto. Diz que tudo outrora foi escrito, uma afirmativa de que o Antigo Testamento foi revelado de maneira divina para o nosso ensino. Ele foi escrito. Embora os cristãos vivam debaixo da nova aliança e não estejam debaixo da antiga aliança, a lei moral de Deus, não mudou que toda a Escritura é para benefício espiritual, conforme está em 1 Coríntios 10:6 e 10:11, e também em 2 Pedro 1:20-21. A descrição de Paulo dos benefícios da Escritura certamente inclui o Novo Testamento, mas fala em especial a respeito das Sagradas Letras ou o Antigo Testamento, conforme está em 2 Timóteo 3:15-17. O versículo ele continua dizendo que a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paciência refere-se à tolerância e à habilidade de permanecer debaixo de um grande peso ou pressão sem sucumbir. Consolação, literalmente encorajamento. A palavra de Deus não apenas informa os cristãos
sobre como resistir, mas também nos encoraja no processo. Todos esses sofrimentos culminam em esperança. Ao contrário da palavra portuguesa esperança, aqui nos traz a ideia que aqui não traz a ideia de incerteza, mas fala de algo que é certo, que apenas aguarda o momento exato para realizar-se. E essa esperança se realizará porque o próprio Cristo nos assegura isso. Sem as promessas claras e certas da palavra de Deus, o cristão não teria base para ter esperança. Então, somente através, mais uma vez frisando, da palavra de Deus, é que nós temos a certeza dessa esperança, que ela é vindoura e que ela há de se realizar na vida de cada cristão. Aí nós temos como base também Romanos 15:4, os Salmos 119, como eu falei, Jeremias 14:8, enfim, há uma grande gama de textos que corroboram a ideia de esperança na palavra de Deus há de se cumprir. Aí o terceiro ponto, dentro do segundo tópico, por que uma doutrina da esperança? Por que uma doutrina da esperança? O autor aqui da revista, ele nos coloca uma pergunta, né? Por que uma doutrina da esperança? Vamos ver por que é tão importante essa doutrina da esperança. A doutrina das últimas... lendo outra coisa aqui. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus, Ele é fiel, nunca falhou e não vai ser agora que Ele há de falhar. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então, o que nós podemos tirar daqui, desse porquê uma doutrina de esperança? O cristão possui a maravilhosa esperança de que, após esta vida, ele desfrutará de uma gloriosa e eterna existência na presença de Deus. A bem-aventurada esperança. Então, é a alegre certeza de que Deus estenderá seus benefícios a nós e que Jesus Cristo retornará. Estamos esperando por esse evento agora. Jesus disse que Ele voltaria, conforme está em João 14:3. Os anjos também disseram que Ele haveria de voltar, Atos 1:11. As epístolas dizem que Ele voltaria. Jesus poderia voltar a qualquer momento para a sua igreja, o que inclui todos os crentes em Cristo, desde o dia de Pentecostes, em Atos 2 em diante. Este evento é chamado de arrebatamento, o qual será anunciado pela voz do arcanjo e pelo toque da trombeta de Deus. Os corpos daqueles que morreram serão ressuscitados para serem unidos às suas almas. Então os corpos dos crentes que ainda vivem na terra serão transformados em um corpo como o da ressurreição do Senhor. Os crentes que ressuscitaram dos mortos e os crentes que vivem na volta de Cristo encontrarão o Senhor nos ares e serão levados para o céu. Isso acontecerá em um piscar de olhos. É por isso que nós temos a doutrina da esperança, porque Jesus Cristo um dia vai voltar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqueles que já dormem em Cristo serão ressuscitados. E nós, se ainda estivermos vivos aqui nessa terra,
seremos também levados, arrebatados, junto com os nossos irmãos. Glória a Deus. Já estamos escutando bem rápido. Vai acabar antes do horário. Né? A sinopse aqui do tópico diz o seguinte: a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Então, ao longo da carreira que nós seguimos aqui, que é um longo processo de crescimento na fé, nós temos a certeza de que Cristo há de voltar, e isso é o nosso consolo, né? Consolo de nossas almas, consolo que nós um dia haveremos de ver também os nossos entes queridos que já se foram. Mas nós vamos entrar já no terceiro e último tópico, né? Que tem por tema a esperança cristã como âncora da alma. E o primeiro é nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter o navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Todos conhecem, né? Todos já viram pelo menos uma foto, um vídeo, uma âncora, né? Sabe como que ela é, né? E aqui é descrita, né? Uma peça de ferro pesada, onde na ponta tem uma corrente também muito grossa, muito pesada, e ela vai numa extremidade, a extremidade dela fica no navio, e esse navio, quando ele quer ancorar, né? Quer estacionar devido ao lugar, o seu destino, ou ao longo do seu destino, ele lança a âncora ao mar, né? E ali, com o peso dessa âncora, ela desce até o fundo, bate lá nas rochas ou no leito de areia, e ali ele estabiliza esse navio, né? Então é mais ou menos essa a ideia que o texto quer nos passar, né? Então, com essa âncora fundada, né? Fundamentada, colocada no local, digamos assim, apropriado, o navio ele vai se manter estável. Lógico que você está no mar, né? Então tem as marés, né? Então o navio ele vai balançar de um lado para o outro, para frente ou para trás, mas ele vai estar estabilizado, porque Cristo está no barco conosco, né? E há várias passagens que diz quando Cristo está conosco no nosso barco, né? Tem uma música, né, bem antiga, né? O barco balançou, não lembro mais a letra, né? Como que é o vento balançou meu barco em alto mar, né? Eu cantei isso há muitos anos atrás, mas não lembro mais a letra, os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, até mesmo também em duas passagens, né? Onde Cristo está dentro do barco com os discípulos e uma grande tempestade atinge, e Jesus está dormindo num sono profundo, né? A tempestade está açoitando aquele barquinho e Jesus num sono profundo. Na outra, ele já é o contrário, né? O barco vai e depois Jesus, caminhando pelas águas, chega ao barco, né? Então, dentro dessa leitura, nossa esperança como âncora, né? Para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós.
Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Hebreus 6, 18 e 19. A esperança é um dos temas de Hebreus. Também é o resultado de estudos no Antigo Testamento. A esperança no cumprimento das promessas da salvação de Deus é a âncora da alma, que mantém seguro o cristão durante os momentos de tribulação e confusão. Nossa esperança é personificada pelo próprio Cristo, que entrou na presença de Deus no Santo dos Santos celestial em nosso favor, conforme Hebreus 4,14. É impossível que Deus minta. Sua incapacidade de negar a si mesmo é uma prova, não de fraqueza, mas de força incomparável. Essa afirmativa de Hebreus é a própria âncora da nossa esperança. Por isso, buscamos refúgio, como se estivesse em um naufrágio, ou como fugindo para uma das 6 cidades de refúgio. O próprio Senhor Jesus é a esperança colocada diante de nós. Esperança é representada em moedas por uma âncora segura e firme, seguro em relação a nós, firme em si mesmo. Não é uma âncora tal que não impeça a embarcação de atirar, ou uma âncora insalubre ou leve demais. 2 coisas imutáveis são as promessas de Deus e o seu juramento. O termo grego traduzido por imutáveis era usado como referência a um testamento legal que não podia ser alterado por ninguém, a não ser por seu autor. Corremos para o refúgio. Na Septuaginta, a palavra grega é usada como referência às cidades de refúgio que Deus proveu para aqueles que buscavam proteção dos vingadores de um homicídio acidental. Está em Números 35, 9 e 34, também encontramos em Deuteronômio, essa parte das cidades de refúgio. Então, como nós vimos, tudo isso dá a conotação sobre como a nossa esperança ela é comparada como uma âncora, comparada a uma âncora. Porque Deus, Ele não mente, como eu li aqui. É impossível que Deus minta, conforme eu li em Hebreus 6, 18 a 19. Ele é imutável nessas coisas. Então nós podemos e devemos buscar refúgio nele, pois não há outro local para que nós possamos nos acolher, nos refugiarmos, a não ser debaixo do nosso Senhor. Aí nós vamos para o 2 aqui. Por que a esperança do crente é a melhor? Quem gostaria de ler, por favor? Essa esperança que traz a alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2 e 12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma histórica ciclo, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, entre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Aleluia. Aleluia.
Então, tudo aquilo que está fora de Cristo é vão, é vazio, é frívolo, não tem fundamento, não tem como você colocar a sua esperança. A nossa esperança está somente em Cristo, nas promessas que Ele nos fez. Então aqui nós temos alguns exemplos, de esperança em que na qual o mundo coloca a sua esperança. No caso aqui, reencarnação. Imagina se fosse isso, uma reencarnação. Você está num ciclo vicioso, morrendo, renascendo, voltando para cá, para esse mundo e tentando se justificar através das suas obras, Seria um loop infinito, Até me lembra alguns filmes, que Hollywood lança, Acho que é um filme, não lembro só o título em inglês, não lembro em português. Acho que lembrei do título em português, acho que é O Dia da Marmota. Não tem muito a ver, mas é um cara que ele acorda de manhã e ele passa o dia e ele morre no final do dia. E no dia seguinte ele tenta evitar a morte, mas ele acaba morrendo novamente. E entra nesse ciclo vicioso. Toda vez ele vai para a esquerda, aí acontece alguma coisa aqui. Aí ele volta para a direita, no dia seguinte, não, ontem eu morri aqui, vou vir para cá. E acabava morrendo. Imagina se fosse isso, Isso é segundo algumas chamadas religiões, acho que nem dá para chamar religião, no caso o hinduísmo, Você renasce como uma vaca. Misericórdia, Já pensou? Até é uma história, eu vi, não, vai devagar aí, No trânsito, Diz que o trânsito lá da Índia é tão caótico, Que eles passam por cima de tudo, não respeitam sinal nem nada, mas se tiver uma vaca na frente, eles param o trânsito, Aí fala, não pode ser, algum parente meu que já reencarnou, então desvia, Misericórdia, Até onde vai a capacidade do ser humano, Crer em coisas como essa. Então ele não come a vaca, come o boi. Não come, a vaca, como eu falo no sentido geral, o bovino. O bovino é sagrado lá para eles, a religião deles não tem churrasquinho. Não vai. A não ser que o Senhor vá lá e através do Espírito Santo o Senhor converta eles, aí eles possam comer uma vaquinha, fazer um churrasquinho no final do dia para comemorar a conversão. Ai, meu Deus, só a misericórdia do Senhor, Aí como o irmão leu no final, está aqui Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Maravilha, Aí em Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios, conforme esse texto aqui de Efésios, os gentios não têm Deus, estão sem Deus no mundo. Por isso que eles têm essas práticas religiosas estranhas, digamos assim, a nós, Então os gentios não tinham esperança porque não haviam recebido nenhuma promessa divina. Não havia esperança. Sem promessa, sem esperança. Não há dúvidas de que o homem, mesmo sem Deus, guarda uma certa esperança. Mas não há como se comparar a esperança natural, mundana e comum a todos os homens com a esperança do crente firmada na fé, uma das virtudes mais importantes para a vida cristã. Para nós, esperança é a crença de que coisas boas podem acontecer, mesmo em momentos difíceis e desfavoráveis. Nesse contexto, a esperança é um sentimento ainda mais forte, pois está ligada à fé em Deus e na sua vontade. Aí vamos repetir ali 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, por isso que nós temos a certeza, ao contrário dos gentios que se apegam a crendices, a falsos deuses,
à superstição, né? E assim por diante. Mas nós não, nós estamos arraigados, né? Firmados pela fé em Cristo Jesus, né? Na palavra, na crença em que Deus há de, na vinda de Cristo, ressuscitar todo aquele que crê nele. Então, nós estamos firmados na fé, que é uma das virtudes mais importantes para a vida cristã. Por isso que a esperança do crente, ela é melhor. Aleluia. Mantendo firme a esperança, o último dos três. Quem quer ler? À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós aqui, a promessa, o crente permanece firme e mantém a sua esperança, porque há uma segunda vinda de Cristo. Eu acho que o autor aqui da revista deixou o melhor tópico para o final, né? Segunda vinda de Cristo, né? É o que, acho que é o ápice, né? O apogeu dessa bem-aventurada esperança é a segunda vinda do nosso Senhor. Aleluia. Muitos não creem nem que Ele veio uma primeira vez. Muitos não creem nem que exista um Deus, um Criador, né? E nós que somos pequenos cristos, né? Cristãos, nós aguardamos com grande esperança a segunda vinda do nosso Senhor. Aleluia. E como diz a palavra, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A palavra nos diz que nós não sabemos, né, quando Ele virá, mas Ele virá como um raio que cruza os céus de um lado ao outro, ou como um ladrão. Nós não sabemos, mas a palavra nos diz também que nós devemos estar sempre desatentos, despreparados, esperando, preparados, orai, vigiai. Então essa é a esperança, né? Nós nos mantemos firmes porque nós cremos que o nosso Senhor há de vir, não há de demorar. Então tudo que o Evangelho exige é arrependimento e fé. Somente isso, nada mais. Mas é obediência. Isso não é o que o Evangelho exige, mas o que ele produz. Se o Evangelho fosse exigir a obediência de nós, isso significaria que poderíamos ser obedientes mesmo sem a pessoa e a obra de Cristo. E Jesus teria morrido por nada. O Evangelho produz obediência em nós, uma obediência contente em nós. E de novo, se confundirmos as coisas uma com a outra, entraremos em legalismo, em moralismo e obras de justiça. E é quando as boas novas deixam de ser boas novas e se tornam um fardo pesado. Então, a obediência aos mandamentos de Deus constitui uma das 3 provas de comunhão genuína. A primeira epístola de João apresenta 2 provas exteriores que demonstram a salvação.
a doutrina dos princípios morais. A prova doutrinária consiste em confessar uma visão correta de Cristo e do pecado, enquanto a prova moral consiste em obediência e amor. Enquanto a certeza subjetiva de salvação vem por meio do testemunho interior do Espírito Santo. A prova da obediência constitui a certeza objetiva de que a pessoa é realmente salva. A obediência é a prova exterior e visível da salvação. O fato de não obedecermos aos mandamentos de Deus de maneira objetiva demonstra que os falsos mestres não eram salvos. Aqueles que são verdadeiramente iluminados e conhecem a Deus são obedientes à sua palavra. Em 1 João 2, os versículos 3 e 4, as palavras sabemos e guardamos. A repetição dessas palavras enfatiza que genuinamente nasceu de novo e mostra que tem o hábito de ser obediente. A obediência resulta em certeza da salvação. A vida de obediência de Jesus é um modelo para o cristão. Aqueles que se dizem cristãos devem viver como ele viveu, uma vez que possuem a presença e o poder do seu Espírito. Assim nós podemos concluir afirmando que de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus quer. O crente não é obediente para manter a firme esperança e desfrutar da promessa de que Jesus, de ser como Jesus, e não pagamos um preço. Não é por méritos. A nossa esperança implica numa expectativa segura, ou a espera paciente de algo que é divinamente concedido. Já foi consumado. Não obedeço para obter, obedeço porque tenho a garantia. Isso é importante. E nós não misturemos as coisas para não acabar por anular a obra de Jesus na cruz. Não há uma recompensa por termos sido fiéis. Nossa esperança em Deus é evidenciada pelo que Ele fez no passado, Ele continua a fazer em nossa vida e que agora é o que promete fazer no futuro. E aqui em Efésios 2 ele nos diz o seguinte: os quais andaste no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em 1 Pedro 1,14 também diz: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. João 6,38 também diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, a segunda vinda, parousia, a volta do Senhor. E nisso é o que está fundamentado toda a nossa esperança de vida eterna que está em Cristo Jesus. E a sinopse aqui do 3 nos diz o seguinte: a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Como vivemos em tempos incertos, né, irmãos? A incerteza na área política, incerteza na saúde, incerteza também com as manifestações climáticas, né? É alerta de China, é alerta de tsunami, o Nankai Burafa, que eles falam aí, né, que é uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra. Mas se acontecer,
você tenha plena convicção de que está salvo em Cristo Jesus? Se acontecer, você vai estar lá na glória, nos seios de Abraão, como diz lá a parábola de Lázaro, né? E o rico. Que assim nós estejamos lá, né? Se algo como isso acontecer. Espero que não aconteça, né? Lógico, né? Isso é apenas para ilustrar um pouco mais a lição. E a conclusão desta lição nos diz assim: lutas, desabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Glória a Deus. É fiel. Aleluia. Dá tempo ainda, pastor, de revisar aqui o conteúdo, as perguntas? Vai ficar fácil porque todo mundo já tem as respostas, né? Você está aqui atrás também, né? Mais fácil que isso. Não fala só roubando doce da boca de criança. Aí não vale, aí. Não vale. Próprio gabarito. Então vamos aqui. De acordo com a lição e do ponto de vista bíblico, o que é esperança? Podemos dizer que a esperança é a razão de uma grande expectativa. Todo mundo afiado, né? Maravilha. Diante da vida, diante da viva esperança, para que estamos prontos? Estamos prontos para suportar perseverantemente todos os desafios ao longo da nossa jornada ao céu. Que tipo de livro a Bíblia é? A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos o Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Está orando em línguas estranhas, né? Porque temos uma doutrina da esperança? À luz do Novo Testamento, o que podemos afirmar quanto à esperança cristã? À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Aleluia! Glória a Deus! Está finalizada mais uma lição. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos orar um instante. Vamos agradecer, né, a Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por mais uma aula, por Ele nos usar, por deixarmos ser usados. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Senhor que construiu, que fez todo esse universo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa tarde em que nós juntos, Pai, podemos louvar, adorar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Através dessa lição, Pai, nós
prestamos atenção a tudo, Senhor, que o Senhor quis nos dizer através da Tua palavra, Senhor. Porque, como foi dito aqui, nós somos apenas a voz do que clama no deserto. Somos apenas, Senhor, ferramentas, Senhor, usadas pelas Tuas mãos. E se assim o Senhor bem o houver, Senhor, continue nos usando, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, como moedas no seu bolso, Senhor, deixando-nos sermos gastos por Ti, Senhor. Louvado seja, Pai, Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu Santo Espírito, Senhor, que é o seu, Senhor, que é a convicção de que somos Teus, Senhor, e que está guardado em nossos corações, Senhor. Pai, que o Senhor volte sem demora, é o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho Santo e maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor.